Doutor, estou lendo um livro e falta luz. Eu li como? No coco de um relógio. Como é, rapaz, essa história aqui, rapaz? Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Adivinha quem tá de volta? Esfregando na cara do grande público todo o seu carisma e sua personalidade marcante, senhores. Tayane Smith, exatamente, a diva debochada. Ela que vinha recebendo duras críticas até pouco tempo atrás. Pelo que eu vi aqui as informações, ela começou a fazer faculdade e o pessoal já tá começando a ficar desgostoso com a presença dela. E já fica o questionamento logo no início do vídeo. Então será que todo mundo que é lazarento? Tanto o beta da montanha quanto as pessoas da faculdade e só a diva debochada que tá certa o tempo todo? Será que essas críticas aí que ela vem recebendo, que são extremamente duras, são justas ou mais ou menos? Eu não sei porque não conheço pessoalmente, mas é como diz o professor Chapeleta. Se várias pessoas começam a ter a mesma opinião, que Tayane porventura seja uma pessoa de difícil convivência? Se forem várias pessoas falando isso, talvez significa. Mas pelo jeito Tayane não tá nem aí pra isso. Ela tem esse jeito mesmo, meio debochada, às vezes costuma até falar umas coisas sem nexo. Ela já chegou a declarar que só aceita a crítica de gente magra e depois ainda quer que as pessoas gostem dela. No vídeo de hoje, a gente vai ver uma entrevista que ela deu para um rapaz chamado Roosevelt Pinheiro, que é lá de Manaus. E antes de tudo, já queria deixar meus créditos aí a ele no vídeo. Ultimamente, tô com receio aí de tomar direitos autorais, então queria já deixar os créditos das imagens ao Roosevelt Pinheiro, também conhecido como repórter de milhões lá em Manaus. Pelo jeito, ele faz uma cobertura jornalística simplesmente maravilhosa nos eventos culturais lá de Natal. Pelas imagens aí a gente consegue ver todo o charme do pessoal manauara. E já vamos direto ao ponto, senhores. Vamos ver aqui como que foi a entrevista da Tayane Smith. Muita gente perguntando se ela ainda tem aquele objetivo de arruinar a imagem de bom moço do beta. Recentemente ela prometeu que ia revelar toda a verdade. E no final acabou que ela deu uma entrevista falando que ele não fez nada, respeitou ela o tempo todo. Inclusive ela ficou no pelo na frente do beta da montanha, que por sua vez não esboçou a menor reação. E dizem os especialistas que esse foi o maior livramento de todos os tempos, porque se tivesse acontecido alguma coisa e a Tayane tivesse virado o jogo e desse um jeito de provar que o beta da montanha era um monstro e ela sempre foi a vítima do patriarcado, certamente quem ia estar com grosso financeiro agora seria ela. Até onde eu sei, o beta já conseguiu alcançar a marca de R$1 milhão em barras de ouro só fazendo publicidade. E Tayane Smith até agora mais ou menos, mas parece que o negócio tá começando a mudar, senhores. Calma também que não tá tão ruim assim pra ela. Só pelo fato dela ser entrevistada pelo grande Roosevelt Pinheiro, isso já é um sinal que as coisas estão melhorando. Será então que ela tá conseguindo mudar essa imagem negativa que muitos têm dela? Será que finalmente Tayane Smith conseguiu fechar alguma publicidade? Nessa entrevista, o repórter de milhões faz várias indagações interessantes a Tayane Smith e entre esses questionamentos, ele vai perguntar pra ela se ela vai fazer o job. O famigerado, será que a Tayane não vai conseguir resistir a essa possibilidade de ganhar dinheiro fácil? Ou ela ainda tá pensando sobre essa possibilidade? Só mais 70. De repente, se não aparecer outra coisa melhor, quem sabe, né? Mas eu garanto que a resposta dela a esse questionamento é impressionante e é exatamente isso que vamos ver a partir de agora. Tente não se impressionar com o charisma de Roosevelt Pinheiro em mais uma cobertura jornalística extremamente relevante vinda direto de Manaus. Chegou ela, a diva das multidões, Tayane Smith. Vamos lá gravar uma entrevista com ela exclusiva e inédita. Prazer, pode aí já se encerrar com o motorista. Já estou aqui com a diva, ela que está encantando o Brasil todo e também ganhando muitos haters. É o quê? E também ganhando muitos haters. Olá, Olá, tempo? quanto tempo? Você tá muito bonita. Muito obrigada, gostou do meu look? Oi, minha linda. Eu gostei, eu amei. Pode entrar assim na faculdade? Pode sim, é liberado pra pessoa ter essa liberdade de vir como quiser. E aqui, tu tem liberdade de expressão? Tenho, todo mundo tem essa liberdade de expressão, né? Então, E você tá linda, cheirosa, bem arrumada. Essa roupa é nova, é? Cheirando a roupa nova. comprei especialmente para hoje. Top. Esse look é inspirado em quê? Inspirada em uma Patizinha anos 2000, na minha personalidade, no meu jeito de ser. Sempre maravilhosa.
Tá aí nessa primeira parte, Roosevelt, de maneira muito inteligente, foi conquistando a confiança da Tayane, fez vários elogios quanto ao look dela, falou inclusive que ela estava bastante cheirosa, até porque ela tá diante do Repórter de Milhões. E falando em milhões, reparem como foi a chegada triunfal da Tayane nessa entrevista. Interessante notar também é que ele teve o cuidado de perguntar pra Tayane se ela estava conseguindo exercer a sua liberdade de expressão, e infelizmente, para as pessoas que convivem com ela, tá conseguindo sim. E eu só tô falando isso porque ela no primeiro dia de aula já conseguiu arrumar confusão com a galera lá, igual eu acabei de falar. E será que em nenhum momento a guerreira se pergunta, calma aí meu Deus, será que o problema não sou eu? Será que tá todo mundo errado e só a Tayane Smith que é a dona da razão? Não dá a impressão às vezes que essa liberdade de expressão da Tayane já tá enchendo o saco e tá fazendo mal pra ela mesma? Esses tempos atrás ela usou esse mesmo direito de se expressar pra dizer que ela ia destruir com a imagem de bom moço do Beta, porque o negócio não ia ficar daquele jeito. No final ela não tinha absolutamente nada pra dizer sobre ele, e não era melhor não ter falado nada? Não que eu acho que alguém tem que restringir o direito de expressão da Tayane, mas eu acho que ela mesma deveria repensar algumas coisas. Todo mundo lembra que naquela época que o Beta ficou perdido na montanha, ela deu algumas entrevistas que ela não falava coisa com coisa. Enquanto todo mundo queria saber do paradeiro do Beta, ela dava entrevista dizendo que tinha o sonho de ter um motorhome, viajar pelo mundo, porque esse é o estilo dela e vocês que lidem com isso. Só que depois o Ministério Público pegou essas falas dela pra meter-lhe um processo em Tayane Smith. Toma aí, minha filha. E tudo isso, se a gente for ver, é porque ela meio que falou coisas que não precisava. Uma das falas que mais chamaram a atenção na época foi o vídeo que ela gravou dizendo que por ela nem voltava pra procurar o Beta. E também ela disse que se caso ele fosse de arrasta, era porque isso era uma vontade de Deus. Mas tudo bem, isso aí já ficou no passado. A Tayane ficou com ódio do Beta, porque ela achou que aquelas entrevistas que ele tava dando tava queimando o filme dela, quando na verdade, eu acho que o que queimou o filme dela foi essas declarações que ela deu. Eles, depois de analisarem as imagens, chegaram à conclusão que sim, a Tayane falou um pouco mais do que deveria e além disso, deixou de prestar socorro ao menino, que no fundo, só queria entortar o pescoço da girafa, né senhores? Ele mesmo depois deu uma entrevista declarando isso, mas não interessa. Além disso, também teve bombeiro, helicóptero, gastos que o governo teve que ter por causa da bonitona, que enquanto tava todo mundo preocupado, tava dando aquelas declarações que eu disse agora há pouco, e ela não gostou nada disso. Por isso que ela ficou com raiva do Beta na ocasião, ela pensou que ele tinha alguma coisa a ver com esse negócio aí do Ministério Público, e no momento de indignação ela se perguntou, mas a gente já não paga imposto pros bombeiros fazerem o trabalho dele? Por que eu vou ter que pagar 3 salários mínimos pra esse frango que não sabe nem fazer uma trilha e não sei quanto aí pro Ministério Público de Bombeiro? E apesar de essa ser uma dúvida legítima, eu também me perguntaria a mesma coisa, por que tem que pagar mais? Porque os bombeiros tiveram que buscar o Beta. Já não estava previsto no orçamento? Nem foram os bombeiros que acharam o menino, foi ele que apareceu depois de 5 dias, e mais, como eu falei, não interessa, e ela vai ter a oportunidade de se defender. Segundo o Repórter de Milhões, Tayane tá encantando todo o Brasil, mas também tá ganhando muitos haters. E não é querendo falar nada, mas eu acho que ela tá ganhando mais haters. Tá certo que eu não sei ao certo o que significa haters, mas se for o que eu tô pensando, eu acho que sim, existe um número maior de pessoas que não tem tanta consideração assim pela Tayane, mas calma também, o pessoal tem memória curta e logo ninguém nem vai lembrar dessa história. Então é por isso que se ela quiser entrar nos negócios, no Jobson, que é vender aquele tipo de conteúdo, ou ela vai agora pra aproveitar o hype, ou não precisa mais. Tá certo que pra mim não precisa mais desde o primeiro momento, mas eu acho que se ela fizesse isso, aproveitando agora que ela tá meio que famosa, algum dinheiro ela ia ganhar. O que você acha das pessoas que não gostam de você? Ah, cada um tem sua opinião, cada um tem seu pensamento, né? Não posso fazer nada em relação a isso e tudo bem, eu aceito. E essa Boquinha, você tá fazendo parceria, está aberta à publicidade, quem quiser contratar o serviço dela, ela é maravilhosa e dá retorno, né? Dá retorno. O que tu achou da tua boca? Ah, eu tô me adaptando ainda, gente. Tô me adaptando a primeira vez que eu coloquei, né? Estou colocando com a doutora Dutra, Érica Dutra. Show. E... Parabéns pelo trabalho, doutora. Belíssimo, uma ótima profissional. Pretende fazer algo mais? Pretendo... Ah, vai vir novidade sábado. Sábado vai vir uma novidade que vocês me acompanhando aí, vocês Bomba! Outra pergunta, já beijou depois de colocar essa coisinha gostosa na boca? Teve um privilegiado aí. Teve um privilegiado que teve essa sorte. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Essa parte aí do privilegiado que beijou a Tayane, eu prefiro nem falar minha opinião. E a informação que chamou a atenção aí foi que finalmente
Tayane conseguiu fazer uma parceria. Chupa Brasil. Quem falou que Tayane não ia conseguir arrumar nada, quebrou a cara aí, ó. Tá certo que a realidade dela é bem diferente da do Beta da Montanha, que, como eu disse, alcançou a marca de R$1 milhão. E a Tayane tá aí na luta. Vamos ver se ela vai conseguir alguma coisa. E falando em luta, você viu ela falando que sábado ia ter uma novidade. E o que será que é isso? Que essa entrevista aí que ela deu pro Roosevelt já faz alguns dias. Será que ela tá falando daquela camaçada de pau que ela deu em um desconhecido na rua que tava roubando um celular? Será que era isso que ela tava falando? Porque depois daquela amassada que ela deu no cara, não apareceu nenhuma novidade ligado a ela. Mas pelo jeito a diva tá a todo vapor. E pra quem não sabe o que aconteceu foi o seguinte: a Tayane tava de boa lá na casa dela e ouviu os populares na rua gritando: pega ladrão, humilhante. Tinha roubado o celular de uma pessoa na rua e a justiceira Tayane achou por bem ir lá na rua ver o que tava acontecendo, já municiada de um porrete na mão, e tratou de dar um corretivo no bandido ali mesmo, na frente de todo mundo, e chupa a Dona Maria. Se não quiser ver Tayane fazendo justiça com as próprias mãos, então olha pro outro lado e tome-lhe. Só que o problema é que além dela pedir pra uma pessoa filmar ela fazendo isso, o cara já tava rendido no chão esperando a polícia chegar e ela não tinha nada que se meter nessa história, né? Só que o que a gente quer saber mesmo é o seguinte: e o Jobson? Será que ela tá pensando em fazer isso? Já fez em algum momento da vida? De repente ela pode começar a vender fotos só do pezinho pra ver como é que tá o mercado? Vamos ver agora se ela tem essa pretensão. E agora perguntas polêmicas. Eu vi muito comentário falando também que você fazia programa, você ficava em casa noturna. Isso procede, isso é verdade? Já participou alguma vez, já se vendeu? Ah, cada um fala o que quer, né? Cada um fala o que quer. Eu tenho a minha vida, graças a Deus eu tenho família. Eu tenho meus... Agora, gente, quem me ajudava era minha família e realmente quem me bancava no outro estado era um boy meu que me bancava. E agora, atualmente, eu estou fazendo publis, divulgações, e isso está me ajudando a pagar minha faculdade, ajudando a pagar meu aluguel, a me manter. E está dando retorno, graças a Deus está dando retorno. E você faz programa ou não? Não, não faço. Então essa informação caiu por terra. Tá aí a Tayane, apesar de não responder diretamente no primeiro momento, porque Roosevelt foi direto ao ponto. Ela disse que tem família, cada um pensa o que quiser, e ela disse que antes tinha um boy na jogada que ficava sustentando ela quando ela morava em outro estado. Mas a pergunta que fica é a seguinte: e esse boy misterioso não queria nada em troca? Ele só chegava junto com dinheiro pra ver a satisfação dela e nunca fez nenhum tipo de pedido mais inusitado, senhores? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, claro, mantendo respeito, não escreva nenhum comentário que possa ser mal interpretado para não prejudicar o canal, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Roosevelt Chagas Masters, boy misterioso que pagava Tayane Smith para morar em outro estado. Ela não explicou muito bem como que funcionava esse negócio, mas na minha opinião o que esse boy queria ver era o desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!